esta apresentação de fatores psicológicos associados ao comportamento antissocial e criminal desde duas perspectivas, mas por causa do tempo, mas além das questões de tempo, eu queria propor primeiro as coisas que não vou tratar. As coisas que não vou tratar são enquadradas em uma explicação taxonômica de como entender hoje em dia, e vou acabar depois com a última publicação de uma pesquisadora da área da criminologia, de desenvolvimento, que é a doutora Terry Moffitt, com um artigo deste ano, que acho que também partilhei com Carmen a inícios de ano, um artigo que depois podemos falar, que é um bocado o estado de arte dos conhecimentos dos fatores psicológicos associados ao comportamento antissocial. Desejo que estejam a perceber bem minha pronunciação de portunhol, tá? Acho que sim. A primeira parte é dizer que os fatores psicológicos associados ao comportamento antissocial podemos nós dividir em duas partes. As questões ligadas com o comportamento antissocial e a criminalidade, com fatores associados que têm que ver com os interesses econômicos e têm um aspecto de motivação. E outra parte que tem que ver com o desenvolvimento espontâneo normalizado na vida das pessoas e que não precisamente tem motivações fundamentalmente econômicas. Isso é importante de reconhecer antes de passar a uma coisa mais clássica das teorias de desenvolvimento, uma questão mais clássica da psicologia, porque hoje em dia temos muitos conhecimentos que a criminalidade, em geral, tem fatores motivacionais e fatores de oportunidade. Mas os fatores de oportunidade sempre são fatores que têm aspectos situacionais que estão mediados por interesses geopolíticos e econômicos. É evidente que as guerras têm propósitos industriais, têm propósitos econômicos, e são motivados não por o percurso de desenvolvimento de malos tratos prévios. As pessoas ricas, os presidentes de governos que criam guerras em outras partes, em outros cantos do planeta, não fazem isso porque têm algumas alterações no percurso de desenvolvimento. Nada a ver. São questões que estão dirigidas em uma agenda internacional de duas coisas muito tristes, que é um excesso de pessoas na Terra e que têm que ser eliminadas porque os recursos da Terra já estão a extinguir. Disto há muita literatura que é chamada literatura subversiva, literatura um bocadinho que pode ser contrária ao sistema e que pode ser radical da perspectiva de entender desde um plano científico, mas que faz muito sentido. As guerras têm aqueles propósitos. Eliminar pessoas e desatender, retirar a assistência humanitária. Não é gratuito que Estados Unidos saiu de um investimento importante para a mudança climática, com dinheiro que já não vai nunca mais poder e que não obedece só a questões da sustentabilidade estadunidense, obedecem a essas agendas. É difícil falar de uma prova que esteja a demonstrar isto, mas eu acho que vocês podem perceber muito bem o conceito de oportunidade quando nós falamos, e com isto acabo esta parte para passar às partes propriamente da motivação, que tem que ver mais com as questões ligadas com o desequilíbrio do conhecimento científico em termos da sustentabilidade da vida na Terra, da vida humana na Terra. O homem chegou à Lua, o homem quase está a chegar a Marte, mas na África estão a morrer de fome. Isso não só é uma questão inaudita em termos morais, isso é inaudito, insólito em termos de avanço do desenvolvimento científico. Temos ciência para que ninguém morra de fome na Terra. A estas alturas do conhecimento humano, os seres humanos não tinham que por que experimentar níveis de fome, níveis de sofrimento, constrangimentos vitais, que os conhecimentos científicos podem propor soluções. O problema é que o poder de quem propõe soluções está previsto por essas questões de conflitividade e interesses de uma agenda global de controle. Eu mesmo queria dizer isto enquanto tenho uma posição acadêmica com relação às problemáticas sociais, porque a psicologia, eu sou psicólogo, mesmo quando fiz uma formação criminológica, a psicologia é política. E nós temos que estar envolvidos e preocupados em impacto político-social da nossa ciência. E temos que ver mais em frente dos aspectos de laboratório, aspectos de estadísticas, aspectos ligados com o trabalho de campo, é ver como alguns alvos de interesse, alguns stakeholders, têm a capacidade de poder ouvir estas reflexões
e que são stakeholders, que são políticas, que são as autoridades. Eu tenho entendido aqui que o Brasil vai criar um centro internacional de persecução do crime depois do caso de Lava Jato, e estão a pedir apoio das Nações Unidas para criar com este governo, mas não sei se vai conseguir este ano, e alguns dos professores, um professor e um experto brasileiro, para criar um centro internacional de governança da corrupção, governança e luta contra a corrupção em Brasil, que vai ter um espectro imenso para a América Latina, depois das crises que estão a vir aqui. Mas só dizer que os esforços de política, de melhora, de criar centros de inovação, etc., não podem ser grandes hipocrisias se realmente a autenticidade, a reflexão, a autocrítica com relação a como estamos a conduzir a imensas pessoas que não têm culpa de nada, não têm responsabilidade de nada, estão a fugir de suas próprias terras, como está acontecendo em Venezuela, como está acontecendo aqui, como já aconteceu em Peru e provavelmente mais. Então, os aspectos de oportunidade em termos de fatores associados ao crime são aspectos que estão mobilizados de certeza por as variáveis situacionais, mas que são criadas por agendas geopolíticas e de interesses de controle do planeta. Agora, vamos aos fatores motivacionais, aos fatores associados, onde reconhecemos fatores psicológicos de comportamento, variáveis psicológicas, e fatores sociais que têm a ver com a interação, que têm a ver com a construção social de conhecimento e com a capacidade das pessoas de organizar a vida. Depois de muita pesquisa feita nos últimos 20 anos em trabalho científico, e só vou dizer umas pinceladas muito gerais que depois podem provocar as reações, os comentários de vocês, eu só vou mostrar que realmente a natureza humana é imensamente complexa, como vocês sabem, e realmente o dado científico mais certo de como os fatores psicossociais podem alterar o percurso saudável do comportamento humano é os malos tratos. Se algo está demonstrado cientificamente é que temos diferentes... Peço desculpas, este texto tem poder de trocar as diapositivas. Ótimo, que bom, muita tecnologia aqui em Minas Gerais. Estas são as etapas, são 2 de muitas. Olha, nós estamos habituados a ver que a adolescência é um período mais centrado, mas não é assim. A adolescência tem diferentes alturas, diferentes subetapas. E cada uma delas, só por falar de 2, que no caso da pré-adolescência e adolescência inicial, tem também alterações de âmbito cerebral, social, emocional, sexual, etc. Quando acontecem experiências de maus tratos, antes de falar de taxonomias científicas, eu queria mostrar uma diapositiva que acho que vocês tendem já a conhecer. Que, por acaso, quem trabalha no âmbito de maus tratos, acho que isto é muito comum. O cérebro é fundamentalmente, quando a pessoa está a nascer, é um órgano desintegrado. São as associações ligadas com a matéria branca, os axões, as dendritas, e todo aquilo que está ligado com a experiência vital social, que faz a integração cerebral. Nós podemos caminhar de uma área de uma altura desintegrada do cérebro, de uma perspectiva cognitiva e socioemocional mais desenvolvida, que é só sensório-motriz nos primeiros 5 anos da vida, para um período de maduridade neurológica sobre os 20. Aquele color azul é mais integração neurológica devido a ações dendritas que integram as diferentes informações sociais do cérebro. Este percurso de 2 décadas é imensamente magoado quando experiências de violência e maus tratos chegam às pessoas a interromper o processo normal de consolidação da informação social ligada com o comportamento social. Se nós temos conhecimento de muita coisa na área da violência, eu posso falar de atitudes pro-violentas, posso falar de emoções violentas, posso falar de taxonomias de risco-necessidade que têm evidência empírica com relação a, por exemplo, a associatividade parceira com amigos antissociais, mas todas aquelas questões se reduzem a um processamento neurocognitivo social das informações que cerebralmente são organizadas através de um órgano biológico em um processo humano de pelo menos 2 décadas e meia. Então, quando as pessoas experimentam traumas, maus tratos,
em las primeiras etapas, tem impedimentos muito complexos que vamos a falar agora brevemente. Quais são aqueles níveis de impedimentos para ter um processamento integrado, ajustado à norma, ajustado às regras sociais. Só por dizer, esta é uma coisa mais a milenização, que é uma coisa que não vou dizer, mas eu só queria mostrar isto. Os primeiros anos da vida são os anos da vida que a pessoa precisa muitos cuidados, como nós sabemos, mas o cérebro não acabou aí. O cérebro continua a ter maturidade até os 22 anos mesmo. Mas estes anos são muito importantes, porque nós enquadramos aspectos de confiança básica, enquadramos aspectos de organização das primeiras experiências vitais que dizem quanto tua vida é valiosa. E quando tua vida é valiosa, não tem que ver precisamente com questões abstratas, tem que ver com sensorialidade e tem que ver com motricidade. Tem que ver quando eu sou levantado, abraçado, beijado. E isso tem imensas conexões límbicas, emocionais, no âmbito do cérebro emocional, das amígdalas cerebrais, que fazem que o sistema de alerta e ataque da conduta fique equilibrado em termos de não ter uma pessoa que seja altamente excitatória, que não estou a falar de temperamentos de Kahan, los temperamentos do professor Kagan, não estou a falar disso, um temperamento irritável, não. Estou a falar de uma questão de normalidade. Quando as pessoas experimentam muito estresse crônico, há uma libertação de noradrenalina e hormonas do estresse no cérebro, que as primeiras estruturas cerebrais em reaccionar com alerta, medo e a fugir são as amígdalas temporais. Quando as pessoas nestas idades do cérebro têm umas experiências de vida calmas, sossegadas, há um nível de equilibração entre a informação cognitiva social que nós temos com as crianças, agora vamos ver uma fotografia disso, que vai programar qual é a história do comportamento social desejado para aquela criança num plano social apropriado. Ambientes, environments, como pode dizer ambientes ótimos que vão a compensar um processamento social com uma equilibração emocional. E aí temos meninos que são equilibrados, menino pode se esperar aqui, menino tem confiança para esperar, menino tem confiança para fazer aqui, tem confiança para ir lá, tem um comportamento autorregulado, que é o grande problema do comportamento antissocial. Mas não é porque os grandes criminais não sabem controlar-se, para criar muito crime organizado, há imensas toneladas de autocontrole. Estamos a falar de outras coisas que já vamos chegar aí. Mas pronto, quando continuamos no percurso de desenvolvimento da vida, antes de chegar às capas mais desenvolvidas, eu queria mostrar só esta fotografia daquilo que estava a dizer com relação à interação, que é muito importante e como tem um efeito de consolidação nos anos iniciais. Nós temos um adulto que é responsável de interações, que vão a fazer fixações, vão a fixar esquemas comportamentais, conductuais, que estão ligados com afeto, com emoções, com amor, com certeza, com tranquilidade. Eu não posso chegar e... Fizeste as tarefas da escola? Não fizeste? O menino fica ansiógeno. O pai e a mãe é um estímulo ansiogênico para a pessoa, libera hormonas de estresse e isso fica a magoar o sistema neurobiológico de 4, 5, 6 anos. As magoações, os danos, prejuízos, como foi? Danos no sistema, obrigado, caríssima. No sistema neurobiológico, faz interrupções entre as áreas corticais mais avançadas que têm que estar prontas para a aprendizagem da vida social. Porque o menino de 4, 5, 6 pergunta, e por que isto? E por que outro? E por que tal coisa? Tu estás já chateado de tantas perguntas, mas tens que responder porque há um mandato evolutivo de adquirir estrutura cognitiva de informação social de como é a vida. E tens que explicar de todo, com palavras muito simples. Então, quando essas áreas estão afetadas, estão impedidas ou têm alguma alteração, quando a pessoa não tem a tranquilidade apropriada para desenvolver um nível de equilíbrio ou de tranquilidade emocional, para ficar confiante e ter um olhar de esperança e segurança na vida. O pior que pode acontecer nos primeiros anos da vida é que uma criança não tenha um olhar de esperança e que não consiga ter uma ideia de que a vida é mesma positiva e boa em si mesma. Além das desgraças, além das frustrações, porque também as frustrações é parte do desenvolvimento, né? Depois vamos ver como isso tem mesmo alterações neurobiológicas. Quando os meninos têm danos, maus tratos na família, violência familiar, bairros de violência, isso cria alterações imensas no sistema amigdalino. E o sistema amigdalino tem um processamento de atacar, de reproduzir comportamentos violentos, mas aí são questões
que dentro de todo nós experimentamos, nós vivimos, provavelmente aqui há muitas pessoas que experimentamos hogares difíceis, com histórias de vida privada de muito dor, provavelmente, de muita alegria, melhor ainda, fico feliz, mas a vida não é um vale de felicidade. A vida é uma luta, a vida é um esforço dia a dia. Mas isso, quando há uma experiência temprana, uma experiência cedo de vida, nos inícios da vida, confortável, forte, seguro, o cérebro tem capacidade de poder amortiguar muitas experiências mais complexas. Alguns chamam disto a resiliência, um aspecto neurobiológico da resiliência. Mas na resiliência é um fenômeno que também tem que ver com que não todo é mal, não todo é adversidade, não todo é complicado. Há pessoas boas que ajudam, assim que a resiliência não é tão mágica. Crianças que são resilientes de meninos não são depois resilientes na adolescência. Há meninos que não são resilientes de meninos, são resilientes na adolescência e depois na adultez não são resilientes. Há estudos de trajetória sem resiliência, mais que antes. Mas em comportamento social, estamos a descobrir agora um bocado mais dos aspectos de estabilidade e troca nesses aspectos. Voltamos então, acho que vocês conhecem as funções cognitivas superiores, não vou falar disso porque acho que aqui já conhecem muito bem, mas vamos continuar com os seguintes percursos. Quando falamos depois dos anos iniciais, de 4, 5 anos, estamos a ver que o cérebro vai integrar, vai um bocado mais cor azul, um bocado mais das áreas de habilidades motoras finas, as matemáticas, mas ainda não são, pode ser uma questão formal em termos de proposições formais como a matemática, mas ainda não são as questões complexas proposicionais da vida social. Entender por que meu pai ficou divorciado, afastado de minha mãe. Porque vamos a trocar de casa para outro lado. Porque aquele amigo é vítima de maus tratos e eu não. Ou seja, as questões sociais ainda aqui não têm essa capacidade abstrata de compreensão. É só quando vamos avançando, depois dos 13 anos para cima, que vai haver uma maior integração, porque o que vem em color azul, que são neuronas brancas, células brancas, corpo calloso e axones, vão transregionalmente a ligar informação associada com memória, associada com planificação, associada com motivação, associada com a história passada subcortical, que tem que ver com experiências tempranas de antes. Toda essa informação é uma informação que depois dos 15 e além, vai ser sobre a maioria de idade quase consolidada, mas ainda com o pensamento abstrato, que já aqui estamos a compreender o porquê das coisas, por que fazemos uma coisa, por que não fazemos tal coisa. Aqui temos o poder de autocontrole mais. Mas mesmo com isso, a neurociência diz que só aos 21 anos acaba lá com as funções executivas, que são o máximo nível desenvolvido de comportamento autorregulado. Nós temos a maturidade neurológica, que é quando toda... Uma coisa que falta dizer aqui. Quando todos temos um nível de células de Schwann, que são a grasa, a gordura dos axones, que estão a cobrir os axones para acrescentar a velocidade da transmissão de impulso nervioso no cérebro. E o cérebro quer mais especificidade. Por isso, um adolescente, um jovem, rápido processa mais que uma criança. Já está, mesmo quando pode ser impulsivo, por questões também temperamentais e personalidade, que isso é outra coisa. Mas já há um hardware que tem mais capacidade. Uma grande pergunta que eu sempre faço aqui é: a lei de responsabilidade penal faz sentido aqui? Faz sentido aqui? Isso é para perguntar àquelas profissões poderosas do direito, que por vezes de forma arbitrária dizem, vamos por aqui. Aqui quando não há integração. Aqui não acaba a escola, mas já pode afrontar um juízo frente a um tribunal. Percebem? Menino Miguel Sousa Almeida Xixi, contra o Estado Federal de Minas Gerais, contra a República do Peru. Percebem? Por quê? Por um gato que foi, um telemóvel, um celular que foi quebrado. É assim, Mas outros delinquentes que levam nas costas o país e todo o dinheiro, ficam a passar boas férias a fim de ano, E claro, quando já temos maturidade neurológica, pode ser que seja mais conveniente que a idade de capacidade penal tem que ver mais aqui. Mas para o direito é claro que tem que dizer já quando é a idade de responsabilidade. Um problema com isso, que é um fator social de causação de criminalidade, é que quando a maturidade neurológica não está consolidada e as pessoas já são responsabilizadas e processadas criminalmente, vão a centros de reformação correcionais a aprender de uma vida criminal. Então, por fatores sociais de contaminação, socialização e exposição,
em idades onde o cérebro está a aprender, há uma aprendizagem de práticas antissociais que a própria política pública permite. Quando temos evidência de como as coisas têm que ser feitas. Por causa do tempo, não tenho para mostrar uma diapositiva das Nações Unidas sobre os mínimos penais no planeta. 40% dos planetas da Terra têm a idade de responsabilidade penal, a idade mínima de responsabilidade penal, fixa aos 7 anos de idade. 40, pronto, para outro dia. Mas essa é uma coisa, homem chegou à Lua. Olha, vocês percebem esse nível de conhecimento. As pessoas podem trocar de sexo. O que mais posso dizer? Tudo. Mas coisas tão básicas, onde a ciência diz uma coisa, a lei, as políticas criminais, que são mais caras, mais custosas, que criam mais sofrimento, mais constrangimento social, mais ressentimento, mais dor, porque as políticas criminais ficam uma vítima e um culpável. Essas são coisas que não é uma justiça terapêutica que todos ganham. Pronto. Agora, vamos às questões ligadas com, já para acabar, com as oportunidades que tem o desenvolvimento humano que são descobertas pela via neurocientífica. Afortunadamente, mesmo quando experimenta situações de maus tratos, vou só mostrar uma coisa mais para aprofundir com essas questões muito pequenas. Essas são as amígdalas, se alguém quer conhecer, as amígdalas temporales. Aqui, a desgraça disto, não é uma desgraça, é uma questão neurobiologicamente planificada, evolutiva pela genética humana. Aqui há autoestradas imensas que vão para a corteza pré-frontal. Há rodovias de imenso tamanho. O calibre, o haz de luz, é imensamente grosso. Depois vou explicar porquê. Mas há pequenas ruas que cedem, descem desde a corteza até o sistema límbico, as amígdalas. Ruas pequeninas, fraquinhas. A início da evolução humana, nós precisávamos reaccionar rapidamente a estímulos prejudiciais para a sobrevivência. Então, os sistemas límbicos são os primeiros radares que processavam o perigo na Terra. Se nós estávamos a mandar impulsos nerviosos à corteza, isso pode ser perigoso, pode ser que não ataca, não há problema, morro em um segundo. Então, quando vocês estão em uma situação de perigo, o corpo responde mais rápido que tua consciência. Estás a cruzar a estrada, vem um carro e tu já não sabes como fuiste para trás. Mas as áreas corticais, as áreas inteligentes, as áreas que dizem tenho que refletir, tenho que pensar, por que não está a chegar minha mulher? Está a enganar? Está com outro homem? Está a ser infiel comigo? Então, eu integro informação social daqui, porque tenho o cérebro azul, Integro e digo, não, pode ser que aconteceu uma coisa, tem mais trabalho, tem alunos chatos que estão a pedir tutorias, tem a vida complicada, a pobre mulher, vamos esperar, ela vai chegar, fico confiante. Com informação social, temos esse nível de organização de comportamento da consciência. Mas quando temos situações de maus tratos tempranos, estamos a impedir que as áreas corticais que criam aqueles caminhos, aquelas ruas pequeninas, que com o desenvolvimento humano podem ser mais grossas. Quando tu estimulas a um menino, quando tu falas com um menino, não com maus tratos, falas em estes termos de, menino, explicas, falas, não arbitrariamente, não com arbitrariedade, falas com explicação de por que a regra é assim. Por que isto? Explicas por que aqui. Falas com noção de causalidade. O menino vai criando vias mais grossas, corticais das amígdalas. E vai entender melhor a vida. Se um menino da escola bate, o menino vai dizer, meu pai diz que as pessoas por vezes, mesmo um menino igual que eu, de 8 anos, pode estar chateado. Não vou avaliar isso como um ataque. Não tenho uma atribuição causal de agressão daquele companheiro, daquele parceiro para mim. Menino de 8 anos. São experimentos feitos em criminologia desenvolvimental. Então, realmente essas não são coisas que são negadas para idades mais cedas, idades mais nada a ver. O cérebro tem essa imensa plasticidade, mas quando nós batimos, malos tratos, fazemos uma coisa horrível que vou mostrar aqui, o cérebro precisa imensamente essas conexões de vínculo, de attachment, adulto, menino que fala.
O cerebro chega assim, as neuronas chegam insoladas, há contacto, há amor, afeto, palavra, explicação, vinculações, vão criando engramas neurais, redes neurais, e vão consolidando. Onde os valores, as crenças prescritivas, ou os esquemas conductuais, onde ficam fixados? No fígado, na próstata. Onde? No cerebro. Então, este é o órgano que tem aquela informação social. Por isso não acaba a maduridade depois do nascimento. Tem hasta os 22 anos. Imagina a sincronia da dimensão social com a dimensão biológica para criar uma tecnologia cerebral humana com consciência para a complexidade do comportamento social, que é uma coisa imensamente complexa e, por vezes, imensamente mal avaliada. Por isso, eu parabenizo pela Sociedade Mineira de Avaliação Psicológica, que é muito importante, porque os psicólogos têm a enorme responsabilidade de ter ferramentas para esses aspectos, que para os tribunais são muito importantes. Então, nós podemos também criar aqui uma rede mal adaptativa. As neuronas estão insoladas, mas conteúdos sociais, quais são os conteúdos? Violência, maus tratos, ou informação errada, né? Tu tens que trazer aquele computador da escola, tens que trazer isto. E os meninos criam habilidades. Os meninos têm reflexos para agarrar aqui. Mesmo a câmara de vigilância não consegue ver. Reflexos assim, porque o cérebro humano é assim, áreas motrizes caríssimos. Então, para o bom ou para o negativo. A coisa é que quando nós fazemos maus tratos, e já há um cérebro apropriado a aprender coisas positivas da vida, estamos a criar aqui ácido. Estamos a criar aqui, vou mostrar, estamos a magoar, criar ácido ao cérebro, e os malos tratos mesmos têm umas mudanças, alterações morfológicas e neuroanatômicas no volume do cérebro. Um cérebro normal, que não é maltratado, e um cérebro negligentemente abusado. E essas questões têm que ver com um deterioro da fisiologia e da neuropsicologia posterior de âmbito social. Quando isto é imensamente crônico, porque o problema não é 2 semanas. O problema é 10 anos naquela casa, 20 anos naquela família, 5 anos naquela vida. Esse é o problema da cronicidade. Aqui vocês têm... peço desculpas. Este é o cérebro de um adolescente que não tem maus tratos e as áreas orbitrofrontais que têm que ver com a autorregulação do comportamento, que tem que ver com a planificação da conduta e a autorregulação da impulsividade e os comportamentos agressivos. E os sistemas de controle de recompensas também, que são mais áreas accumbens, os troncos, as cuernos de mão, são outras áreas subcorticais, mas a recompensa tem um bocado que ver também com essas questões. Mas estas áreas prefrontais estão bem conservadas. Este é um scan, o que vem de vermelho é sangue que vai para as áreas, para ver se as áreas ligam-se. É assim como trabalha os exames de neuroimagem. Aqui há um cérebro de um adolescente que não é que aqui a neurona morreu, aqui há a neurona. O problema é que não há sangue concentrada, porque não há função, porque aconteceu tal nível de maltrato, tal nível de estresse, que as neuronas de estresse, as hormonas de estresse, o cortisol, atuam como ácido e alterou processos tróficos de desenvolvimento nas áreas do órbito frontal do cérebro, que tem que ver com aquelas funções. Então, em STEP, nas provas aqui perguntam a um menino dilemas morais, dilemas de moralidade, e o menino responde muito bem, em termos socialmente apropriados. Aqui a menino adolescente perguntam coisas com relacionamento, ligadas com problemas morais, e o menino não responde bem. Nas provas o menino fica mais egocêntrico e um bocado mais agressivo com alguns conteúdos. Essas coisas não nascem do coração. Não é que tu tens genética de mau coração, não, por Deus, todo está no desenvolvimento da vida, todo está... os seres humanos são os únicos animais que somos desenvolvidos em uma questão recíproca de outras mentalidades que nós temos perante de nós. Somos uma reprodução da qualidade de relacionamentos interpersonais, de cuidados, de um amor bem compreendido. Não é um amor que, meu filho faça o que quiser, eu quero que fizer, vá à melhor escola, eu trabalho todo dia. Amor e limites. E claro, os grandes governantes que atuam de forma abusiva contra nós têm também esse mesmo comportamento. A gente rica acha, vou falar por Peru, não vou falar por Brasil. Esse peruano que está habituado a morrer de fome, a vestir mal, que problema pode dizer que eu, enquanto ministro da Economia, eu, enquanto presidente,
arranca as terras de ele para que uma mineira canadiense tire aqueles minerais. Ele vai ser pobre hoje, amanhã, passado, seus filhos, próximas gerações. Este país tem que vender alguma coisa, porque igual todos têm que comer. Mal, comer bem. Comer. E esse é o razonamento de muita gente rica, que não é vítima de maus tratos, mas é contaminada por pensamentos sociopáticos. Não tem que ver com hormonas desse tipo, tem que ver com outros processos que já tempo não dá para explicar, mas quero dizer que hoje mais que nunca temos conhecimento que a interação bioquímica cerebral com as cognições sociais, da cognição social, o entendimento antropológico da vida, das pessoas, do valor da dignidade da gente, infelizmente está sendo imensamente desvirtuado de nossos grupos, de nossas elites de política e de controle. Porque eles não estão a viver uma ditadura de encerro, de uma vida enferrada, de uma vida de sofrimento, não. São pessoas que foram... A escola pública brasileira, e acho que também a peruana, e acho que também a brasileira, reproduz a pobreza. Quem vai a uma boa escola pública em Peru, com muita sorte, não vai ser um ladrão, mas nunca vai chegar a ter o controle do país. Quem vai a uma escola privada em Peru, e uma universidade privada ainda melhor, vai ser parte da elite do país. A escola pública reproduz as pobrezas, reproduz a inequidade. Mas além dessas questões, eu gostaria de convidar a vocês a último, com isto acabo, a leitura do último artigo da autora Terry Moffitt, com relação às trajetórias persistentes e limitadas da adolescência, que falam dessas questões em termos de política social. Que é o primeiro artigo de Terry Moffitt, que ela mais envolve alguns comentários ligados com como o conhecimento do percurso desenvolvimental tem impactos importantes na política pública em termos de prevenção, de escolas, famílias, educação, atendimentos cedos na vida inicial e os serviços de justiça e serviços de saúde mental. Não é possível que quando vai um menino para a saúde mental, em controle de criança sana, o pediatra vê, has crescido, medições antropométricas, altura, os dentes, não. Há que avaliar a conduta social do menino no âmbito da saúde. O médico, o pediatra, as enfermagens têm que ter uma avaliação mais em profundidade que só as medidas, indicadores antropométricos de desenvolvimento, e motricidade, e sensorialidade. Temos que avaliar o funcionamento cognitivo social dos meninos. E essas questões realmente são intervenção precoce que vai fazer que a cidadania não só seja menos corrupta, seja mais empoderada a dizer, eu não vou permitir que este chato de presidente continue aqui. E são coisas que não vão ser daqui a 40 anos, quando os países estejam a fechar, né? É uma coisa que é a escola pública, que é a universidade, que é nosso trabalho, nós não somos terroristas, mas o mundo acadêmico tem que, com artigos protestamos e com palestras difundimos estas preocupações. Caríssima, obrigadíssimo. Desculpem